O que fazer quando o lazer vira compulsão? Segundo uma pesquisa divulgada este mês pelo Ibope, o Brasil é líder mundial em tempo de conexão doméstica. Ou seja, dentro de casa, os brasileiros são os que passam mais horas na internet. Em média, são 23 horas e 30 minutos por mês. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos com 19 horas e 52 minutos. E em terceiro, o Japão, com 18 horas e 41 minutos mensais. Hoje é muito frequente nós recebermos pacientes que normalmente deixam de ir à escola e com R$1, R$2 eles vão até aquela lan house que tem na esquina, substituindo o antigo fliperama, e eles ficam lá conectados em horários de aula. Meu filho, ele só em chegar perto de um computador, ele quer, nem que seja a tela ligada do computador, ele precisa da tela ligada. Vício, como se o jogo tivesse me segurando, não consigo parar de jogar. Ele já foi campeão de jiu-jitsu, mas o kimono está abandonado. Amigos ligavam para ele no final de semana, vamos pro shopping, vamos pro cinema, ele dizia que não podia. Foi aí que eu comecei a perceber que estava ficando demais isso. A última vez que ele ficou, ele entrou na sexta-feira à tarde e saiu no domingo à tarde, sem comer, sem dormir. Eu tirei a internet, tirei o computador. Ele começou a sentir a falta, a abstinência. Ele quebrou a porta do quarto dele toda com um soco, com a mão. Como se fosse um drogado sem droga, né? Esse transtorno, essa doença, ela começa a exibir características muito semelhantes daquelas que observaríamos em indivíduos dependentes de álcool, drogas. Por exemplo, depois que eu me conecto, eu tenho uma grande sensação de bem-estar. Se você só pensa em internet, passa cada vez mais tempo conectado, fica irritado ou deprimido quando está longe do computador, começa a ter problemas no trabalho e nos relacionamentos, ou mente aos outros a respeito do número de horas que passa online. Esse é um primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem. No Brasil, 36 milhões de pessoas têm acesso à internet. Estima-se que 10% delas, quase 4 milhões de brasileiros, sejam dependentes do computador. Um drama que foi vivido essa semana pelo personagem de André Gonçalves em Paraíso Tropical. É a compulsão. Eu não posso chegar perto do computador que eu começo a passar mal. Mas o vício em internet, ao contrário do que muitos podem pensar, não atinge apenas jovens e adolescentes, não. Essa senhora de 53 anos chegava a receber 1.000 e-mails por dia. Perdi o prazer de ir numa festa, de ir num passeio. Eu falava que eu não ia mais viver sem o computador, sem a internet. Para ela, o computador substituía a compulsão pela comida. Tirava aquela ansiedade de eu abrir a geladeira e comer toda hora. E foi uma fuga que você transferiu de um lugar para outro, não é? E no caso a internet. O que eu quero sugerir é que o pai ou a mãe não jogue o computador pela janela, né? Mas que ele consiga, de uma certa forma, combinar com esse filho, com esta filha, um uso razoável. Bill Gates, o homem que revolucionou a indústria de computadores, só permite que os filhos dele fiquem na internet 45 minutos por dia. Por enquanto, Rosani limitou em 2 horas diárias o uso do computador, mas ela sabe que o filho ainda não está curado. Agora só um profissional para ajudar.